E aí galera, professor Davidson Carvalho, estou aqui de novo para trazer para vocês mais conhecimento, né? Continuem em casa, continuem se cuidando, que nós estamos tratando do seu conhecimento aqui. Hoje falaremos de redação, falaremos sobre o texto dissertativo argumentativo para o primeiro ano do ensino médio, né? Especificamente vamos trabalhar as competências 1 e 4 avaliadas no Enem, né? Temos aqui uma redação nota 1000 que nós vamos analisar e vamos olhar esses dois aspectos que são muitíssimo importantes, né? Cada um deles valendo 200 pontos. Vamos para o primeiro parágrafo. Ó, essa carta, essa redação é da Ana Clara Socha, do Distrito Federal. Ela tirou a nota máxima, né? No ano passado, no Enem 2019, tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então nós temos que aprender com aqueles que tiveram sucesso, né? Que fizeram a coisa certa. Então vamos analisar aqui no próximo parágrafo as competências 1 e 4. Só para vocês entenderem aí de casa, ó. O que tiver sinalizado em azul, competência 1. O que tiver sinalizado em vermelho, competência 4, né? Então aí temos o parágrafo introdutório. Vamos nomear os nossos parágrafos em introdução, D1, D2 e conclusão, né? Para entendermos aqui. Esse aqui é o primeiro. Ela começa o texto assim, ó. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de arte direcionada aos mais favorecidos economicamente. Bom, o que nós temos de competência 1 aqui que valorizou o texto da Ana Clara? Ó, ela utiliza expressões acesso a e utiliza a crase corretamente, isso valoriza o seu texto, né? Ela vai usar palavras maiores, ó, o cumprimento, né? Cumprir essa garantia, e ela vai usar expressões que possam atrair a crase, ó, acesso a, devido a e a concepção cultural, né? Então, algo que vai valorizar a competência 4 é você utilizar palavras que não são desgastadas no conteúdo, né, na nossa fala, e que na escrita nós vamos trocar por palavras maiores. Competência 4 aqui, eu tenho a conexão, ó, o embora, nós temos aqui, ela começa o texto com uma conjunção concessiva, né? Porque ela está dizendo o seguinte, ó, esse documento assegura a cultura como direito de todos. E ela vai trazer isso para discordar e dizer que isso não acontece, né? Então, ó, não há o cumprimento dessa garantia, né? Então nós temos uma concessiva. E olha, essa garantia, você perceba que na competência 4, o próximo período está sempre o próximo que é dito está sempre retomando algo que já foi falado, né? Isso, o quê? Tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Isso acontece devido a quê? E ela vai dar duas causas, né, para isso, que é a concentração de salas de cinema nos grandes centros e a concepção cultural de que é arte direcionada. Vamos para o D1 para ver como que ela vai continuar fazendo competências 1 e 4, ó. D1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Então, ó, o que está marcado em azul, competência 1, ó, ela começa, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Próximo período. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, ó, relevante, restrito,
viés elitista, detentores do poder econômico, né, privar, né, proibir, cercear, né, o acesso. Olha a estrutura aqui de novo que a Ana Clara usa para poder fazer o uso correto da crase e mostrar para o seu avaliador que você sabe utilizar a crase corretamente quando necessário, né? E proporcionados, ou seja, oferecidos, eu poderia dizer oferecidos, né? Mas não, eu prefiro algo que não esteja desgastado na fala, proporcionados. Agora, com relação à competência 4 são as coesões, são as conexões do texto. Então, ó, conectivo interparágrafo, ele está deslocado, por isso que está entre vírgulas, mas ele está aqui para ligar os D1 à introdução. Primeiramente, ou seja, o primeiro ponto que eu vou tratar é o viés elitista, né, da construção dos cinemas no Brasil. Essa dinâmica, olha só, todo o período ele começa com um conectivo, ó, retomando o período anterior. Essa dinâmica nesse sentido, esse já que trazendo explicação, de modo que trazendo explicação, fazendo a competência 4. Vamos para o D2 para vocês verem como que ela também fez isso no próximo parágrafo. Ó, paralelo a isso, olha só como é que ela abre o D2, né? Com um operador argumentativo, algo que vai ligar esse parágrafo ao anterior, né? Você percebe que mesmo estando desconectado, nós percebemos que esse trecho faz parte de um todo, de um texto, né? Então, ó, paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual, ou seja, o livro, ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade, né? Ou seja, em vez de usar pobreza, usar uma palavra um pouco mais sofisticada, sofisticar a linguagem, né? Miserabilidade não é pobreza, né? É um pouco mais. E assim mostra como o acesso à estrutura novamente. Centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade. Centros culturais, palavra masculina, né? Então não haveria crase. Corretíssima a Ana Clara. Não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Novamente, percebam, toda vez que eu termino um período e começo o próximo, eu tenho uma conexão. Toda vez uma conexão com algo que foi dito antes. Isso é perfeição na competência 4. Vamos para o parágrafo de conclusão desse texto, só para ver as conexões que são feitas. Olha, já abre o parágrafo com um conectivo interparágrafo, ligando esse parágrafo que foi dito anteriormente, ou seja, dessa forma que eu acabo de dizer lá em cima, né, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo, ou seja, é urgente, né, que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Vai começar outro período? Ó, conexão. Além disso, ou seja, de tudo isso que eu acabei de dizer, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante a autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Olha como é que o vocabulário dela está bem sofisticado, ó, imprescindível, imperativo. Você não ouve isso por aí o tempo inteiro, né? Não está desgastado na fala, porque o texto é em norma culta, né? Então, destine verbas, descentralizar, âmbito, cabear, desconstruir, né? Sempre sofisticando na competência 1. E na competência 4, fazendo as conexões. Olha, como se fossem, né, aquela argamassa do texto, né? Juntando uma parte com o que foi dito anteriormente, né? Então, para o primeiro ano do ensino médio, esse foi uma análise de uma redação nota 1000 sobre o viés da competência 1 e 4, mas os alunos do primeiro ano também poderão acessar os vídeos do segundo e do terceiro ano, que vão analisar as outras competências, ou seja,
Esse vídeo serve tanto para o primeiro quanto para o segundo, para o terceiro ano, tá bom? Então, as dicas que eu vou deixar para você melhorar a sua escrita com relação à competência 1 e competência 4. Ó, em azul, competência 1. Sofistique o vocabulário. Como que eu faço isso, professor? Usando palavras e expressões que não estejam desgastadas pelas falas cotidianas. O próprio cotidiano já comprova isso, né? Em vez de eu falar dia a dia, eu falo cotidiano, né? Então, ó, use expressões que permitam fazer uso da crase, acesso a, devido a, no que tange a, como a Ana Clara fez no texto dela. E use preferencialmente trissílabas e polissílabas, ou seja, opa, quer colocar uma palavrinha monossílaba ou dissílaba? Pensa um pouquinho, vê se não tem uma um pouquinho maior, um pouquinho mais sofisticada. E na competência 4, use conectores para iniciar todos os períodos, né? E use conectores interparágrafos. Ela, no caso, usou primeiramente no D1, paralelo a isso no D2 e dessa forma na conclusão. D1, D2 e conclusão, sempre começando por conexões. Atenção às relações entre os períodos e parágrafos, ou seja, causa e consequência, concessão, adversidade, oposição. Nunca escreva parágrafo de período único, isso é uma regra pétrea e muito importante.